Eu sou Roberto Requião, sou o filiado número 1 do PMDB do Paraná. Sou senador da República pelo Paraná. Já fui governador 3 vezes, fui prefeito da capital, fui deputado estadual. O senhor foi uma das primeiras vozes a se posicionar contra o impeachment da presidente Dilma. O senhor classificou de golpe. Assumiu o Michel Temer, que é de seu partido, e o senhor novamente é um dos pioneiros no embate das diretas já. O senhor não cansa de afirmar que estamos vivendo num estado de exceção. Como explica essa sua posição, que inclusive agora vai contra a direção do seu partido no Brasil? Eu acho que a primeira explicação é que eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, eu sou de esquerda, não sou de direita. A direita é o egoísmo, o individualismo, a esquerda é o amor, a solidariedade, a empatia com a sociedade. Eu fui o maior crítico do governo da Dilma. Eu era a única oposição no Senado ao governo da Dilma, porque eu nunca concordei com a política econômica dela. E assim como eu me opus à política do Lula com o Meirelles, que era representante da banca, ele era presidente da Associação de Bancos Estrangeiros no Brasil, e depois com o Joaquim Levy, que foi o ministro da Economia da Fazenda da Dilma. Coisas simplesmente inadequadas a um projeto de nação brasileira. Mas a Dilma fez um acordo conosco de convocar eleições gerais no Brasil. E eu sabia o que significava a proposta Ponte para o Futuro, feita pelos bancos e não pelo partido, que era uma proposta de extrema-direita no mundo que não aceita mais o liberalismo econômico. Nós estamos com asneira como projeto econômico do Brasil, fim da nação, consenso de Washington, dependentismo, no momento em que o mundo rejeita isso. Rejeitou na Inglaterra com o Brexit, acabou com a Grécia, a Itália derrubou um ministro que queria fazer uma mudança constitucional para entregar a economia para os bancos, e a Espanha não consegue montar um governo estável há 1 ano e meio. O único país que está conseguindo alguma coisa de saída, de sinal de saída dessa crise é Portugal, que está com um governo socialista abandonando a austeridade fiscal, aumentou os salários dos aposentados, aumentou o salário mínimo e está fazendo investimentos públicos. O mundo já saiu de crises piores do que essa. Eu diria a você que o Roosevelt saiu nos Estados Unidos, saiu da crise diminuindo a carga horária e aumentando o salário mínimo com grandes investimentos públicos. E a Alemanha saiu com a nova política alemã de um liberal, à época que era o Hjalmar Schacht, Horace Greeley Hjalmar Schacht, que era um liberal que no governo se transformou num alemão. Começou cortando os juros da rolagem da dívida, criou uma moeda não moeda, que era o MOF, que significava o seguinte: numa associação com grandes empresas alemãs, abriu a possibilidade de investimentos em infraestrutura. Acabou com o lucro estéril da rolagem da dívida e garantiu uma rentabilidade para grandes projetos, recuperando a economia a partir de investimentos do Estado. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa, depois tudo isso disciplinado, organizado pelo Maynard Keynes, mas surgiu de uma proposta do Ford e do Taylor. O que o Taylor dizia? O Taylor dizia que só aumentava a produtividade no país com a especialização do trabalho. O Ford pegou a ideia da especialização e jogou numa linha de montagem. Com isso ele acelerou de forma brutal a produção norte-americana. E o Roosevelt quis condecorar o Ford. E ele não aceitou a condecoração. Ele disse: "Você vai me condecorar enquanto eu estou quebrando a economia americana." E o Roosevelt pergunta por quê? Porque eu aumento a produtividade que está sendo copiada pelas empresas industriais alemãs, estou aumentando uma produtividade que não tem consumo, nós vamos explodir. E o presidente pergunta: então o que eu faço? Se você diminui a carga horária, aumenta o salário. E depois disso, os grandes investimentos públicos. Exatamente o contrário do que esse pessoal está fazendo no Brasil hoje e já estava fazendo no governo do PT. Ô, senador, então deixa a gente emendar uma pergunta aqui. Na geopolítica internacional, a quem interessa essa desestabilização interna que o Brasil vive? Quem é que ganha com isso? Ganha o capital financeiro, é a globalização através da prevalência absoluta do capital financeiro. Eles querem o Brasil como produtor de commodities, o grande celeiro do mundo, commodities minerais e agrícolas. E ao mesmo tempo o Temer acena com a venda sem limites de terras brasileiras para estrangeiros. Bom,
com intensidade tecnológica e mecanização, nós vamos aumentar nossa produção, que já é boa, mas nós vamos desempregar de uma forma fantástica. Eles querem um Brasil desindustrializado e produtor de commodities. Agora, isso vai provocar um desemprego tão grande que eles pretendem solucionar com o aviltamento do trabalho. Fim das garantias trabalhistas, trabalho semi-escravizado, como aconteceu na China. Só que a China saía de uma estrutura de Idade Média e o brasileiro já conheceu os benefícios da legislação trabalhista e dos direitos sociais. Não vai aceitar isso. Então nós estamos jogando o país numa crise social brutal. E temos saída. E as saídas são conhecidas na experiência norte-americana e alemã. A reforma trabalhista não passa na sua... A reforma trabalhista pode passar, porque o Congresso é um Congresso de patrões. A Câmara votou essa reforma com 230 e poucos votos. 198 eram patrões. E esses patrões, sem entender que a economia só aumenta se tiver consumo, e consumo só tem com salário e com emprego, não entendem como é que você pode estimular o país, acham que como eles estão em crise, eles podem resolver o problema escravizando o trabalho. É uma coisa de um egoísmo, do individualismo e de uma burrice sem limites. Ora, a da Previdência já subiu no telhado, porque mesmo o pequeno patrão, o pequeno empresário quer se aposentar um dia. E a reforma da Previdência mente dizendo que a Previdência está quebrada para entregá-la aos banqueiros e para eliminar a possibilidade de uma aposentadoria com a Previdência Pública. Essa vai ser rejeitada. Senador, o senhor foi escolhido presidente da Frente Parlamentar Nacionalista. Qual que é o seu trabalho nessa frente? É uma defesa da soberania brasileira, do projeto nacional. É defesa da Petrobras, defesa das conquistas sociais. É uma frente democrática, popular e nacionalista. E a democracia e o nacionalismo e o popular se confundem hoje. São mais ou menos a mesma coisa. É a defesa do povo brasileiro e da soberania do país. O papel das grandes mídias de demonizar o PT recentemente, ela ajudou nesse ambiente que a gente vive hoje. Principalmente quando se vende o modelo ideal de gestor apolítico, que é uma coisa difícil realmente de acontecer. O senhor já enfrentou um ambiente hostil da imprensa aqui no Paraná, da grande mídia. Como é que a longo prazo é possível resolver esse problema de sofrer oposição de grupos de mídia que muitas vezes têm interesses econômicos que não necessariamente são os interesses do conjunto da população? Uma das soluções é a democratização. É a liberação, por exemplo, da comunicação pelas rádios comunitárias e pela variedade de órgãos de comunicação que se instalem. Acabar com essas licitações dos grandes meios de comunicação por parte do Estado e admitir os consórcios de pequenos divulgadores, somando a sua capacidade de comunicação, participarem dessa mídia pública. Mas, na verdade, a grande mídia brasileira está subordinada ao capital financeiro e a uma visão ideológica do liberalismo econômico e do fim do Estado Nacional. E isso tem outros caminhos, é o caminho da mudança política e econômica. Tirar as concessões das grandes? Eu acho que tem que estabelecer regras. Por exemplo, direito de resposta, que é um projeto meu que foi aprovado. Já muda um pouco isso. Mas a Dilma vetou a essência do direito de resposta, que era a possibilidade do ofendido falar diretamente no órgão de imprensa. Então o Jornal Nacional faz uma canalice e o sujeito vai lá, põe a sua cara e com a sua expressão, a sua capacidade de comunicação e a sua sinceridade responde. Hoje não. Você lê uma resposta e o locutor com caras de boca ridiculariza a sua resposta. O direito de resposta é um instrumento. Outro instrumento é o fim do monopólio, que não é nem uma questão de comunicação, é mais um problema de combate ao monopólio, do ponto de vista comercial. Senador, a gente vê uma polarização no Brasil de hoje naquela história do coxinha e do mortadela. Muita gente tem medo das diretas, achando que seria uma forma de beneficiar, de certa forma, o PT. Como explicar para as pessoas que isso pode ser um projeto de nação, independente da ideologia do coxinha ou do mortadela? Quem tem medo de uma eleição direta é quem está ligado aos dominadores econômicos da sociedade. A eleição direta deixa o povo se manifestar, pode ser uma escolha boa, pode ser uma escolha ruim, será corrigida por outra eleição. Mas é a única forma da democracia ser praticada.
Senador, com essas hostilidades que se vê em especial nas redes sociais, inclusive fomento ao ódio ideológico, minorias como homossexuais e negros e tal, é possível que isso venha dar conflitos sociais e até uma possível guerra civil no país? A guerra civil pode ocorrer com o fim das garantias sociais que o país está vivendo. Fim dos direitos. O brasileiro não vai se conformar em perder conquistas que foram feitas ao longo da história da humanidade ocidental e da própria história do país. O Brasil já conheceu o getulismo, a CLT, as garantias sociais. O governo do PT, com todos os seus erros econômicos, viabilizou uma exclusão impressionante de uma parte da população ao mercado de consumo, ao mercado de trabalho. O brasileiro já se acostumou a comer 3 vezes por dia, coisa que não acontecia. Você veja, nós nesse período do governo Lula, com todos os erros econômicos de não criar uma infraestrutura sustentável no Brasil, não ocorreu mais assalto de mercado no Nordeste do Brasil e no interior dos estados. Foi o salário mínimo aumentado, as bolsas compensatórias, mas o povo não vai aceitar essa regressão. É uma ilusão dessa canalha. Da economia para a política, o senhor se negou a corroborar a solidariedade ali do seu partido a Michel Temer, depois de reveladas aquelas gravações da JBS, né? Disse que ele merece direito à defesa, mas que não se solidariza com ele especialmente. Como é que o senhor transita junto ao partido com esse posicionamento? O senhor já não foi ameaçado de expulsão ou o velho manda-brasa ainda existe no PMDB? O partido existe. A base do partido não tem nada a ver com a corrupção parlamentar desse sistema político. E o Temer merece o direito de defesa e o devido processo legal. Agora, a minha posição não diz respeito exclusivamente ou focadamente nas denúncias. O Temer está propondo a desnacionalização do Brasil, o fim da soberania. Ele está aderindo de uma forma aberta ao consenso de Washington. Transformar o Brasil num produtor de matéria-prima, de commodities, com emprego de segunda categoria, sem industrialização. Ele entregou petróleo, querem privatizar, entregar água, querem privatizar empresas de saneamento básico. E um imbecil que dirige a Petrobras, outro dia no Rio Grande do Sul, quando reclamaram que estava acabando com a indústria naval e liquidando determinadas cidades no número fantástico de emprego, disse: não, a Petrobras agora não tem nada a ver com política pública. Eu me reporto ao mercado e aos acionistas. Isso é uma estupidez. País algum consegue viver soberanamente e com justiça social sem utilizar o seu petróleo, tendo o petróleo. Vocês imaginem esse atleta que dirige a Petrobras dirigindo a SEDAI no Rio de Janeiro, que é uma empresa de água, 99% de propriedade pública. O povo dizendo: queremos ampliar o saneamento e a produção de água tratada. Ele diz: não, nós queremos o lucro dos nossos acionistas, não temos nada com política pública. Isso é de uma irracionalidade absoluta. Isso não pode existir. Essa visão liberal da economia não existe no planeta Terra. A Califórnia usou isso no sistema de energia. Você lembra o que aconteceu? O apagão. Passaram a beneficiar o lucro dos acionistas, não investiram mais e a Califórnia apagou de uma hora para outra. Senador, falando um pouquinho da Lava Jato, o senhor já criticou os métodos do juiz Moro e o senhor foi relator da lei de abuso de autoridade, que acabou demonizada pelo pessoal que aderiu ao discurso fácil da corrupção zero. O senhor aprovou a lei a duras penas, o seu projeto foi aprovado, mas recentemente, numa das revelações daqueles áudios da JBS, o Aécio foi gravada uma conversa dele com o Gilmar Mendes pedindo para que ele interferisse para que esse projeto fosse aprovado. O senhor já explicou por que o senhor defendia esse projeto, porque o senhor acha que o juiz e promotor, se comete crime, deve ser punido como qualquer pessoa. Mas o senhor não acha que os políticos desonestos podem se apropriar dessa lei para tentar, de certa forma, intimidar o judiciário? A lei de abuso de autoridade se refere a qualquer autoridade pública. Se refere ao agente de renda do seu município, em Santa Catarina, ao agente de renda do Estado, à polícia, ao fiscal do Tesouro, qualquer agente público que esteja se utilizando do seu cargo para pressionar um cidadão ou diminuir os direitos civis de uma pessoa, está atingido por ela. E, como qualquer lei,
ela foi aprovada no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, por unanimidade, com apoio das pessoas sérias. E apoios também de pessoas que tinham medo de repente, por terem o rabo preso e culpa nesse processo de corrupção eleitoral, serem presos arbitrariamente sem direito de defesa. O direito de defesa é dado até um criminoso, porque você não pode julgá-lo a partir da convicção do juiz. Muitas vezes as pessoas são processadas e depois se descobre que eram inocentes, porque uma convicção não pode levar a uma condenação. Então, eu acho que o Aécio votou comigo porque estava com medo de ter uma prisão provisória ou uma condução coercitiva, mas a maioria votou porque considerava importante livrar a população brasileira da arbitrariedade de um agente público, que pode ser um juiz, pode ser um promotor, pode ser qualquer outro agente público. Então, na sua leitura, a lei é maior do que esse clima da Lava Jato? E ela não tem nada a ver com a Lava Jato. E eu, inclusive, Qual foi a motivação? Fui o primeiro parlamentar a elogiar a Lava Jato. Até porque eu conheço bem o Sérgio Moro, já trabalhou paralelamente com o meu governo aqui em algumas questões interessantes. Ele foi o juiz que julgou a denúncia da CC5, da conta de brasileiros não residentes no Brasil, que por sinal é 5 vezes maior do que o Petrolão. E muito pouca gente foi condenada. Chegou a 130 bilhões de dólares. E por que pouca gente foi condenada? Condenada porque caiu uma parte na Justiça do Paraná, as conexões das pessoas muito ricas com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a polícia, impediram isso. O Moro radicalizou a partir dali. Eu acho até que se frustrou por não ter conseguido fazer. Daí ele tentou conseguir o apoio da mídia. Só que ele não percebeu que a mídia brasileira está a serviço de interesses que não são brasileiros. Então a Lava Jato, que é maravilhosa porque estampou a corrupção no processo político e na administração pública no Brasil, acaba sendo manejada por interesses que pretendem acabar com a soberania nacional, escravizar o trabalho e nos submeter, numa forma dependente, a poderes econômicos externos. Eu sou a favor da punição de todos, agora eu sou contra qualquer tipo de arbitrariedade. Senão um juiz no interior pode brigar com o vizinho e no dia seguinte mandar prender, ou o promotor. Não tem cabimento isso. Nós temos regras e o Estado de Direito se submete a essas regras. Agora, ladrão na cadeia. A lei de abuso de autoridade ela é uma lei republicana. O judiciário brasileiro ele é republicano? Não. O judiciário brasileiro, veja bem, o nosso comandante do Exército, o general Vilas Boas, fez uma palestra na UniCeub outro dia que eu achei muito interessante. Em 1980, o Brasil produzia industrialmente mais do que a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China. Eram os tigres asiáticos. Hoje, nós não produzimos 15% do que produz um deles, a China. Por quê? Porque nós entramos na Guerra Fria. Nós nos submetemos a uma disputa ideológica entre o liberalismo norte-americano e seus interesses econômicos e a Rússia. Não existe mais isso. A Rússia viu fracassar o seu modelo soviético. Mas hoje nós estamos prestes a entrar em outra Guerra Fria, que é a geopolítica. É o interesse de potências no mesmo regime econômico. E nós perderemos qualquer perspectiva de soberania e de construção de uma nação nesse quadro. Então eu acho que esse é o problema básico. Nós temos que ter um projeto nacional, um projeto de poder. E o judiciário, nessa Guerra Fria, ideologicamente, acabou se submetendo com o bombardeio da imprensa, do ensino, das escolas, toda a propaganda no cinema, a uma visão de submissão ao liberalismo econômico, que na verdade não é liberalismo algum. É o jogo dos interesses das potências financeiramente mais poderosas e de grupos econômicos. Então o Judiciário e o Ministério Público acabaram se atrelando a essa ideia. Eu fui governador do Paraná com o governo popular e eu senti o peso desse preconceito. Do Judiciário, do Ministério Público, da mídia, de todos. É um preconceito. Senador, um dos casos escandalosos da Lava Jato, que remete diretamente ao Paraná, é o do homem da mala lá dos 500 mil do Temer, o Rocha Loures.
Quando o senhor foi governador do Paraná, o pai dele foi presidente da FIEP e o senhor contratou ele como seu chefe de gabinete? Não contratei, né? É um cargo de comissão, foi nomeado chefe. Foi nomeado, certo. Dizem que o senhor foi um dos mentores da carreira política dele, isso é verdade? Eu diria que talvez se possa interpretar dessa maneira. Ele era ex-presidente do Diretório Acadêmico da Fundação Getúlio Vargas, pertencia a uma família de gente muito séria e tinha um comportamento muito bom. E enquanto trabalhou comigo foi exemplar. Jamais vi um deslize, uma tentativa de se aproveitar do cargo público com uma vantagem pessoal. Mas ele saiu, foi trabalhar com o Temer, com o Padilha, com o Moreira Franco, com quem mais? Com o Jucá, com aquele pessoal todo. E aí deu no que deu. Eu quero ver essa coisa toda revelada. Para mim foi uma surpresa extremamente sofrida e desagradável. E quando eu vi na televisão o Rodriguinho, como a gente chamava, correndo da pizzaria Camelo com uma mala na mão, eu imaginei, não, ele está meio deslumbrado com o Dória lá em São Paulo, ele foi comprar uma pizza e não quer que esfrie, está levando para o Dória comer quente. Mas não era 500 mil reais. É um horror isso. Eu fiz um requerimento para convocar o Rodrigo na Comissão de Economia do Senado. E vou convocar também aquele promotor, que era um dos principais, se não o principal auxiliar no Ministério Público do Janot, que abandona a carreira, toda a sua carreira, as suas vantagens, que é uma carreira extremamente vantajosa e muito bem paga, para se transformar no dia seguinte advogado do Joesley Batista da JBS e no escritório que é um mentor da delação premiada. Então, essa coisa está muito mal explicada. O Temer, apesar de ter traído a Dilma, foi historicamente um aliado do PT nessas últimas quase 2 décadas aí. O Lula explicou a aliança afirmando que foi a necessidade de conseguir a governabilidade. O senhor concorda que essa é a única forma de governar o Brasil? É preciso esse governo de coalizão com qualquer Eu fui força? governador do Paraná 3 vezes, eu não fiz coalizão com ninguém. Chapa pura? Jamais. Não, eu tive participação de quadros de outros partidos no governo, mas eu nunca liberei uma emenda parlamentar, eu nunca permiti que nomeassem secretários. Eu tinha um programa de governo e as pessoas podiam trabalhar comigo dentro do programa. A Assembleia Legislativa não tinha emendas e não nomeava ninguém, mas ela aprovava um programa de construção de escolas e podiam ir para o interior e dizer, olha, nós aprovamos esse programa, isso veio também pela nossa mão. Eu não acho absolutamente necessária essa fisiologia e esse tráfico. Isso foi um erro básico e nós precisamos de um projeto de poder e jamais de alianças com grupos financeiros e econômicos. Esse foi o erro básico e era o motivo pelo qual eu me opunha ao governo do PT. Naquela época nós não tínhamos nem notícia da profundidade dessa corrupção toda, mas eu me opunha em função do programa econômico que não era o programa importante para o país. Essa era a próxima pergunta. Qual que é a crítica que o senhor faz principal aos governos do Lula e da Dilma? Condução da economia e a aliança com o capital financeiro. O Lula dizia, precisava um governo socialista, e não era socialista, mas ele dizia assim, o capital e os banqueiros teve o lucro extraordinário que tiveram. Então, o que eu via? Era um programa social-democrata, de certa maneira. O que é a social-democracia? A social-democracia é o partido político que é a correia de transmissão do sindicalismo na política e no governo, se isso for possível. O Lula negociava benefícios para os trabalhadores, mas ao mesmo tempo ele nunca questionou o domínio do capital. O capital mandou no governo do PT e essa aliança deu no que deu. Há uma PEC tramitando no Senado e outra na Câmara prevendo as eleições diretas este ano. Qual é a sua aposta? Passam nas 2 casas ou apenas uma delas? Já passou na CCJ, né? Sim. Vai passar no plenário também. Sim. O senhor votaria em qual delas? Já votei na PEC aberta, de eleição direta. O senhor é da CCJ? Da CCJ, sim. Senador, numa eventual eleição direta, quem que o senhor apoiaria hoje, se as eleições fossem assim? Apoio o programa. Essa história de quem apoiaria, o governo não é concurso de Miss. Por exemplo, entre você e o seu nome, como é? E o Sandro, eu votaria em você. Mas se vocês fossem candidatos a um cargo público, eu ia querer conhecer o programa de cada um. E existem forças já se formando em programas específicos, definidos? Não, eu acho que nós estamos sem projeto. Tanto
que nós estamos montando uma frente parlamentar mista, Senado e Câmara, nacionalista, para defender os interesses do país. Dia 21 vai ser lançado em Brasília, vocês dois estão convidados. Senador, mas se a eleição foi esse ano, tem pouco tempo para que se forme esse... Eu acho que o que vai acontecer é que uma eleição vai ter que abrir esse jogo. Você acredita em alguém se elegendo dizendo que vai acabar com os direitos do trabalho? Você acredita que alguém se eleja dizendo que vai privatizar a previdência pública e tirar a possibilidade de aposentadoria do povo inteiro? Você acredita que alguém pode se eleger entregando a Petrobras para 7 irmãs que dominam o petróleo no mundo? Você acredita que alguém se elege entregando a base de Alcântara para os Estados Unidos, no Maranhão? Você acredita que alguém se elege propondo privatizar a água, o petróleo, a água, acabar com os direitos sociais e acabar com a proposta de um Brasil soberano, entrando no consenso de Washington e transformando o nosso país numa república dependente de segunda categoria, como se fosse um Porto Rico? A direita perde a eleição. Qual seria o programa hoje? Programa nacionalista, anticíclico, políticas anticíclicas, política de investimento público, política de aumento de salário, de desenvolvimento, de emprego, jamais de submissão, defesa da indústria nacional, financiamento para os nossos empresários poderem crescer e não a sua venda a capitais estrangeiros. Há como fugir, mesmo numa situação isolada nacionalista, da crise cíclica do capital? Claro que há. Você veja o que fez o Obama nos Estados Unidos. Investiu dinheiro público. Desde o início da crise, ele investiu 1 trilhão e 500 bilhões de dólares até a economia se recuperar. Ele estatizou a General Motors para os Estados Unidos não perder emprego. O que a besta do Trump está fazendo? Além de algumas asneiras racistas e absurdas, ele está defendendo o emprego dentro dos Estados Unidos. E quem não fez isso quebrou, como a Grécia, que submeteu o capital alemão na Europa, a Itália, que derrubou um primeiro-ministro num plebiscito, a Espanha, que não consegue montar um governo, mas daí tem o pequeno Portugal. Com o Partido Socialista no poder, aumentou o salário, aumentou a pensão dos aposentados, está fazendo investimento público e é o único que está saindo da crise. Uma política anticíclica, que é a política que tirou os Estados Unidos e a Alemanha de uma crise semelhante a essa nos anos 30. E se surge um projeto nacionalista, mas também com um discurso preconceituoso, xenófobo, parecido com o do Trump? Por isso que nós, que temos essa visão solidária, temos que encarar esse projeto nacional. O nacionalismo não é xenofobia. O nacionalismo não é horror ao estrangeiro, que é a xenofobia. Mas o senhor não sente esse risco no Brasil de hoje? O risco existe. O projeto nacionalista acaba sendo da direita. Por isso ele tem que ser um projeto com uma visão solidária. Se não for nosso, pode ser do Bolsonaro. Portanto, que seja nosso. Repete uma Alemanha. Repete uma Alemanha de 30? Pode repetir. Nos Estados Unidos nós estamos vendo isso. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos? Os Estados Unidos foi investir na China, que estava saindo da Idade Média, do tempo em termos de relações de trabalho, e ofereceu um emprego. E o cara aceitava esse emprego porque ele ia comer um pouco melhor e talvez melhorasse o jantar da família, sem nenhum direito trabalhista. Mas isso ocasionou uma queda do nível de emprego americano. Famílias americanas que tinham os filhos que eram formadas nas universidades deixaram de conseguir isso, porque o terceiro grau nos Estados Unidos é privado. Então começou a haver uma regressão no desemprego. Daí isso se somou a ideias idiotas de xenofobia. Por exemplo, o Trump chamava a nós, brasileiros e latino-americanos, de porcos latinos. Horror ao negro, horror às maiorias, horror ao estrangeiro. Isso tudo se somou. O Brexit na Inglaterra também foi uma parte disso. Uma parte do capital inglês que não quis se submeter ao capital alemão, mas um pouco também do racismo. Tanto que a Inglaterra mixigenada, a Inglaterra dos imigrantes da época do seu império, que é Londres, votou contra, mas a Inglaterra do interior votou a favor. Foi uma tentativa de liberação do capital alemão, mas veio com tudo isso que você levantou. Como é seu nome? Samara. Que a Samara levantou. Ela trouxe o componente racista, da xenofobia. Então, eu acho que essa apropriação nacional tem que ser tomada por setores progressistas, que respeitem as mulheres, o trabalho, as minorias, os direitos sociais. E é isso
que o capital quer evitar no mundo. O capital está se reorganizando contra o Estado Social. E o que é o Estado Social? É o que respeita as mulheres, o trabalho, a sustentabilidade. E o capital se baseia num tripé. O primeiro é a precarização do Estado, com a prevalência do Banco Central independente na mão dos capitalistas, rentistas e donos do capital financeiro. O segundo apoio desse tripé é a precarização do parlamento com financiamento privado. Não existem mais partidos, existem financiadores de campanha. E quando a Lava Jato saiu da mão da República de Curitiba, você viu que estava PSDB, DEM e todo mundo envolvido, que não era um problema petista, porque estavam combatendo o petismo não pela corrupção que existia, mas porque havia um veso progressista, nacionalista e social no partido. Então eles utilizaram a barreira da corrupção para combater uma visão nacionalista e progressista socialmente. Mas hoje você vê que não é assim. Hoje você vê que isso atingiu todos os partidos e só conseguiram pegar o Joesley e os outros partidos quando saiu da mão desse pessoal aqui. Então eu sou a favor da punição, sou a favor da Lava Jato, sou rigorosamente contra o arbítrio, as coisas fora do limite legal, mas acho que tem que ser aprofundada, tem que continuar, mas não pode ser como foi até hoje, manejada pelos Estados Unidos e pela mídia. Senador, mesmo entendendo e respeitando a sua posição de que o programa é mais importante, o seu nome seria um dos presidenciáveis? Eu acho que até pode ser, mas não é o meu objeto. Eu estou com 76 anos de idade. Eu quero é colaborar para a recuperação do país de um projeto nacional e socialmente justo. Se isso acontecer, eu participo do projeto. Eu estou na política, eu não vou dizer para você que não estou. Eu fui governador 3 vezes já, senador 2 vezes, prefeito da capital, deputado estadual. Mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é influir na melhoria das relações econômicas e sociais do país. Se isso acontecer, é um acidente de percurso.